Então, da mesma forma que precisamos escutar e conectar com o outro, eu preciso escutar e conectar comigo mesmo. Porque esses sinais invisíveis, eles passam despercebidos até uma doença grave se instalar. Há alguns anos atrás, não vou dizer muito tempo, uns 20, 30 anos atrás, quando você estava doente, você estava doente. Então você tinha que parar, você tinha que tomar uma medicação, fazer um tratamento. Então a doença, seja ela qual for, física, de ordem mental, digamos assim, ela é valorizada. Você tem que parar e você tem que cuidar da sua saúde. Hoje em dia, o próprio sujeito ele nega a doença que ele tem. Né? Ele fala, não pode, eu não estou doente, eu não posso ficar. Eu não tenho tempo para isso, né? Então eu não vou me cuidar e tudo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um episódio do ACDOC Podcast hoje. E hoje nós vamos estar utilizando como inspiração para o nosso debate aqui o livro Sociedade do Cansaço, do Han. O que o livro nos traz? Nos traz que hoje nós vivemos uma sociedade de produtividade. Nós precisamos produzir e a gente se cobra cada dia mais estar produzindo, estar conectado, estar buscando inovação sempre, até para que nossos alunos se conectem mais conosco, professores, para que a gente consiga trazer cada dia mais aulas inovadoras, que eles se interajam, que o aluno consiga ser o ator central ali daquele ensino, daquela aula, e tudo isso traz mais estudo, mais busca. E para que a gente consiga debater e falar um pouco mais sobre isso, nós temos dois convidados muito especiais, desde já a gente já agradece a participação de vocês. É o professor Arthur Vandré Pitanga, doutor e mestre em Psicologia Clínica pela PUC, Pontifícia Universidade Católica aqui do estado de Goiás. É docente do curso de graduação de Psicologia aqui da Univangélica, orientador de estágio, orientador em programas de iniciação científica, autor de vários livros, tá? E terapeuta comportamental de adultos e casais aqui da cidade de Anápolis. Seja muito bem-vindo, professor. Temos também a professora Juliana Macedo Melo Andrade, mestre em enfermagem, especialista em saúde mental e docente do nosso curso de enfermagem aqui na Univangélica. Seja muito bem-vinda, professora. Tá, então, para a gente começar o nosso debate, o nosso bate-papo aqui, eu trouxe um trecho do livro que ele fala: a sociedade do século XXI não é mais disciplinar, né? Não é mais aquela sociedade que segue aquelas regras, aqueles padrões, mas uma sociedade de desempenho. Então, a gente busca muito desempenho, né? Então, Han destaca que hoje nós não somos mais coagidos por aquelas obrigações externas, né? Mas por uma ideia nossa de se cobrar, de se pedir, de se exigir muito em relação à produtividade. Com isso, nós, professores, nos tornamos professor multitarefa, né? Aquele que busca aquela alta performance, a gente busca muito isso. Então, professora, como que a rotina do professor vem sendo moldada por essa lógica da busca dessa alta performance? É importante a gente considerar que nos últimos anos o papel do professor ele foi ressignificado. Então, como você colocou, a gente deixa de ser apenas um transmissor de conhecimento para exercer múltiplas tarefas. E dentro delas a gente se torna facilitador, curador de conteúdo, mentor emocional, produtores de mídia. E nesse sentido, a gente entende que essas mudanças elas foram impulsionadas também por mudanças tecnológicas, culturais da nossa sociedade, né? Então, o professor ele não só trabalha mais com essas múltiplas funções acumuladas, mas também é exigido ele entregar mais emocionalmente. Então, a gente está em sala de aula não apenas passando conteúdo, mas eu também preciso me conectar com esse aluno e muitas vezes de forma emocional, né? Até porque nós estamos formando consciências. Então, como a rotina do professor vem sendo moldada pela lógica da alta performance, ela vem sendo moldada dentro dessa lógica institucional
empresarial, que significa que tanto o tempo, o corpo e até mesmo a subjetividade desse professor, ele passa a ser organizado em torno de metas, em torno de entregas, de produtividade e de visibilidade. Então, com o avanço tecnológico, a visibilidade tem se tornado um fator que impacta bastante essa questão da produtividade da alta performance. Então, não basta a gente fazer, mas a gente tem que mostrar que está fazendo, né? Então, espera-se que o professor inove em todas as aulas, que a gente produza sempre, esteja sempre em constante produção de pesquisas que sejam relevantes, publicáveis, que participemos e também a gente organize eventos, produções, comissões, que a gente sempre se mantenha presente institucionalmente e nas redes, né, sociais, que a gente oriente, acompanhe, estude e esteja emocionalmente disponível. Mas o tempo para tudo isso, ele não aumentou, ele continua comprimido. Às vezes dá até a impressão de que ele diminuiu, né? O tempo parece que agora está bem menor. Exatamente, e parece que não dá tempo, mas a gente quer correr exatamente contra esse tempo. Então, pausar virou artigo de luxo. A gente não tem se permitido entrar nesse momento de pausa, de descanso, porque e sempre estamos, às vezes, falando sobre o cansaço, né? Então, como você está? Eu estou cansado. Estou bem, mas estou cansado. Então, o cansaço, ele virou uma queixa crônica nossa. Porém, mesmo diante desse cansaço, a pausa virou luxo. A gente ainda não se permite entrar nesse momento de descanso. E aí, a relação com o conhecimento, ele vira um produto. E aí, entra dentro dessa lógica da alta performance, né? Então, o professor, ele passa a viver constantemente em um estado de alerta. E aí, dentro desse estado de alerta e como gestor de si mesmos, a gente começa a se cobrar exageradamente. E o descanso por ser um momento, vou colocar entre aspas, improdutivo, a gente não se permite entrar dentro dele, porque dentro da lógica da alta performance, eu não posso me permitir estar improdutiva. É meio como se a gente tivesse errado, né? Eu estou deixando de fazer alguma coisa, eu poderia estar fazendo. A gente não vê como assim, é o meu momento de parar, de respirar, de ter aquela pausa, né? Sim, e aí a gente também entra naquela sensação de sempre estar atrasado ou sempre estar devendo algo para alguém ou para algo. E mesmo quando procuramos descansar, a nossa mente não para. Então, o corpo pede descanso, a mente pede descanso, mas eu tô lá, deitada e eu pensando em muitas coisas que tenho que fazer, que eu tenho que colocar em prática, que eu tenho que materializar, que eu tenho que entregar, que eu tenho que criar. Então, é necessário, né, a pausa, até para o processo criativo do professor, é extremamente importante. Mas se eu estou bastante incorporado dentro da lógica da alta performance, eu não me permito a isso. Então, a gente dorme, mas acorda ainda com a sensação do cansaço. E quando a gente não sonha, né, com tudo que tem que fazer ainda. Sonha que está trabalhando. Está trabalhando. Exatamente. Isso, muito bom. Professor, e quanto, né, como a gente fala dessa transição, dessa sociedade disciplinar, de seguir as regras, e a gente saiu dessa sociedade para uma sociedade de desempenho, como a professora Juliana comentou, como é que a gente redefine, né, essas pessoas, os sujeitos em relação ao trabalho, à autoexploração, à liberdade da escolha, né, de trabalhar, de fazer? Como é que a gente consegue fazer essa transição? Eu vejo assim, que o autor, ele trabalha com categorias, né? Então ele trabalha no livro dele apresentando, por exemplo, a ideia de uma sociedade disciplinar, que seria uma sociedade um pouco mais antiga, né? Ela vai começar ali na Revolução Industrial e vai permeando ali século XVIII, século XIX, século XX, onde as pessoas elas têm que ser disciplinadas para exercer o seu trabalho e ser avaliadas por isso. Eu não acredito que essa sociedade ainda deixou de ser disciplinada. Você tem que cumprir horário, né? Você tem regulamentos nas instituições, você tem regulamentos nas suas profissões que, de uma certa forma, devem ser cumpridas. Então, ainda assim, nós estamos ainda sobre
uma sociedade disciplinada, né? A gente ainda tem dispositivos disciplinares, como polícia, exército, né? Patrão, coisas nesse sentido. Então, ainda existe uma disciplina que devemos cumprir. Até que ponto nós vamos conseguir cumprir essa disciplina, né? E essas formas de trabalho, né? De horário, de cumprir metas e tudo. Agora a gente tem uma ideia de uma sociedade do desempenho, que eu acho que ele apresenta muito bem, né? E a professora Juliana colocou isso muito bem também, que é uma sociedade em que vai olhar para você e dizer qual é o seu desempenho, até que ponto você venceu, qual é o seu diferencial, o que você está fazendo, que mostra, por exemplo, o quanto você é bom no que faz, o quanto você é forte, o quanto você aguenta. Mas o mais interessante não é essa característica da sociedade aí. Porque se a gente for pensar bem, essa sociedade do desempenho, ela é muito característica das redes sociais, das comparações, né, que hoje muito existe. Então, o Byung-Chul Han, ele vai trabalhar uma coisa muito interessante. Ele faz ali uma leitura do Michel Foucault, que é um filósofo francês, que está falando de sociedade também. Ele vai escrever a sociedade punitiva, a sociedade disciplinar. E nessa sociedade punitiva, disciplinar, ele vai dizer, nós temos instituições. Ele vai trabalhar muito essas questões do sujeito institucionalizado. Então, você tem os hospitais, você tem o hospital psiquiátrico, você tem o exército, você tem a polícia, você tem os órgãos públicos, você tem as empresas. Na sociedade do desempenho, você tem as academias, que estão lotadas, né? Se você pegar Anápolis há 20 anos atrás, você tinha algumas academias. E hoje você tem uma em cada bairro, em cada quarteirão. Quando então, não tem duas, uma perto da outra. Exatamente. Você tem muitas clínicas de estética, né? Então não quer dizer necessariamente saúde, né? Você tem que ter, para uma sociedade do desempenho, você tem que ter, além da performance, você tem que ter estética, né? E aí a diferença muito interessante é que, se você tem uma sociedade dessa forma, você vai olhar agora para aquele sujeito. E aquele sujeito, ele vai pensar o seguinte: eu me sinto culpado por não estar desempenhando, por não estar chegando nos resultados que essa sociedade cobra. Que a gente tanto vê também, né? Exatamente. Mas o fenômeno psicológico mais interessante que eu observo às vezes, não só é um sentimento de culpa ali, que ele tenta disfarçar, é uma autocobrança, né, que ele tenta o tempo todo ali fazer, mas aquela questão dele mesmo se vigiar, né, ele se comparar com os outros ali, eu tenho que ter um desempenho, eu tenho que... E o mais interessante é ele não perceber isso, e às vezes ele, se você questionar, mas você está trabalhando muito, aí ele vai dizer, assim que eu venço. É assim que tem que ser, né? É dessa forma que a gente tem que fazer, assim, é assim só interrompendo um pouquinho, professor. Sim. Tem aquela fala, né? Enquanto eu estou dormindo, os outros estão fazendo, né? Então, eu acho que é bem exatamente o que o senhor falou. Isso, exatamente. Então, assim, faça enquanto eles dormem. Isso, perfeito. Trabalho. Interessante muitas das vezes é que ele luta e ele defende, por exemplo, um sistema que no final das contas o oprime. Exatamente. Ele defende um sistema que no final das contas tira dele criatividade, tira dele espontaneidade. Então, por exemplo, aquele professor, às vezes eu gosto de perguntar para os professores assim: qual foi a última vez que você leu um livro de forma despretensiosa e depois aquele livro que você leu, aquele filme que você assistiu, virou um tema da sua aula de uma forma criativa? Né? Então, a gente está perdendo muito isso, assim, essa ideia de ser espontâneo, do deleite, né? De você ali ter ideias que surgem a partir do seu descanso também. Então, o descanso, ele é acompanhado de um sentimento de culpa. Então, acho que acredito hoje que essa é uma das principais marcas dessa sociedade do desempenho. Ótimo, isso mesmo. E pegando esse gancho, a gente fala muito das consequências dessa autogestão exaustiva. Então, eu faço, e aí eu deixo de descansar. Como o senhor mesmo disse, o meu descanso perde um pouco o sentido, né? Perde... eu falo até por mim, até um certo tempo atrás, e aí eu estou me policiando, se eu fosse assistir qualquer coisa, eu precisaria estar com o meu computador no colo, porque eu falar, não, eu vou assistir, mas eu estou rendendo algo, né? Estou produzindo. E aí, professora, quais os sinais de que o professor, ele está sendo oprimido por esse modelo de produtividade, visto, né, que o professor Arthur comentou, a gente está perdendo a criatividade, a gente está perdendo
essa liberdade aí. É interessante a gente observar, né, que esses sintomas, nós temos aqueles sintomas visíveis, que já é o adoecimento psíquico, né, emocional, mas nós temos sintomas também que são invisíveis, que passam no nosso dia a dia com uma certa naturalidade. É como se isso não fosse um sinal de que eu estou precisando parar para me cuidar, né? Então, o primeiro sintoma clássico é exatamente o cansaço, essa exaustão que acompanha tanto o corpo físico quanto o corpo mental. Então, mesmo nós tendo momentos ou procurando momentos de descanso, a gente ainda assim se sente extremamente cansados e esgotados. Então, o cansaço ele se torna cronificado. Existe também um sentimento de insuficiência, né, de que eu não estou sendo bom o suficiente ou que ainda não estou produzindo o suficiente. Então, esse sentimento de insuficiência nos acaba acompanhando esses professores, né? O nosso dia a dia, fazendo com que a gente se coloque nesse lugar exatamente de alta produção, de alto desempenho, se cobrando cada vez mais. Esse sintoma é algo que eu observo, às vezes, no grupo dos professores, né? A gente observa, às vezes, a fala, assim, da perda do prazer pelo ensinar. E o prazer do ensinar, para mim, está exatamente na conexão que a gente faz com os professores, com os nossos colegas, com os alunos. Quando a gente coloca a nossa criatividade dentro de uma sala de aula, isso é bem aproveitado, há uma produção. Então, quando eu planejo e programo a minha aula somente para fazer estar dentro dessa lógica do alto desempenho, o prazer que eu sinto se eu estou somente preocupado com isso, o prazer que envolve esse ato, ele vai desaparecendo. Então, a gente começa a perder o prazer pelo ensinar, que é um sintoma, para mim, grave, né, dentro dessa opressão. O adoecimento físico e emocional, então, os primeiros sinais são dores de cabeça que não melhoram, né, a insônia, crises de ansiedade, doenças autoimunes, a tristeza. O corpo adoece como um reflexo exatamente dessa rotina desumanizada, né, que a gente acaba se colocando nesse lugar. O isolamento, a sensação de solidão profissional, como se a gente estivesse fazendo tudo sozinho, a gente não se permite ter tempo para ter trocas de experiências, partilhas profundas, sinceras, se conectar com as pessoas, conviver. Então, esse afastamento dos colegas e talvez da família, das pessoas próximas da nossa rede de apoio, traz essa sensação de solidão profissional, o medo de falhar ou ser avaliado negativamente. Então, dentro dessa lógica do desempenho, nós temos indicadores de avaliação e a gente fica o tempo todo também, muitas vezes, né, preocupado exatamente como que o outro vai me avaliar no meu exercer, né, naquilo que eu estou fazendo. Então, o medo de falhar e de ser avaliado negativamente é outro sinal importante. E um ponto também que é interessante é a dificuldade de colocar limites. Então, quando a gente fala não, a sensação de culpa ou de não estar sendo engajado, ele vem grande. Então, a gente acaba dizendo muitos sims, se permitindo fazer muitas coisas, se sobrecarregando e entrando em todo esse processo anterior. Às vezes o sim é até pelo medo do que podem pensar se eu falar não. Será que se eu falar não, a pessoa vai achar assim, não quer trabalhar, não quer fazer, tá com preguiça, ou alguma coisa desse estilo. Então, às vezes, você sobrecarrega, né? Sim. Aceita tudo, fala sim, 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 e a hora que você vê, você não consegue. Não o brinco se torna até humanamente impossível, dependendo do tanto de coisa que a gente pega, né? Exatamente. E aí, dentro dessa visibilidade, né, que essa lógica do desempenho traz pra gente, de estar bem, bonito, produtivo nas redes, as pessoas precisam ver que eu estou bem o tempo todo e tá tudo bem, né? Então, normalizou o tudo bem, mesmo não estando tão bem assim. Essa dificuldade de colocar limites, ela é muito mal interpretada e adoecedora, porque eu entro nessa lógica de
de dar permissão para fazer tudo o que me pedem. Isso a gente pode falar que a gente entra num ciclo? Existe... De estar aceitando e se passando e virando uma rotina, né, disso. Sim, existem questões da própria personalidade do indivíduo que ele desenvolve ao longo da vida dele, né? Então, algumas pessoas trazem essa característica aprendida muitas vezes na infância. E aí, na vida profissional, isso se torna mais intenso e difícil de ser expresso, esses limites, por conta disso que ele já foi aprendendo ao longo da vida. Então, colocar limites para muitos de nós é um desafio muito grande. Você concorda, professor? Com certeza. Eu imagino o seguinte: o grande desafio do século XXI, a partir de agora, principalmente pós-pandemia, vai sermos repensar o nosso trabalho para repensar a nossa vida. Porque chega um certo momento que as pessoas elas estão parando, elas estão olhando para o lado, para o outro e pensando, qual que é o sentido disso tudo? Sim. Para que eu estou vivendo? Né? Então, às vezes, o que acontece? Aquela pessoa chega extenuada do trabalho em casa. Ela não vai ter condição de ter um tempo para o filho, para o cônjuge, para fazer outras coisas. Então, ela está pensando no trabalho o tempo todo. E aí, a grande questão é que depois que ela aposenta, é como se rapidamente ela fosse descartada. Então, você tem ali, a pessoa trabalha, ela trabalhava até 2 da manhã, ela mandava todos os e-mails, ela respondia tudo o que era preciso, ela entrou muito nessa sociedade do desempenho. E depois, de repente, ela adoeceu, ou ela aposentou, e ela é literalmente descartada mesmo. Então, a gente começa a pensar... E aqui aí a gente está falando sobre professores, né? Eu fico pensando, a gente trabalha no público, a gente tem contato com as pessoas o tempo todo. E quando isso acabar, o que a gente vai fazer? Quem nós seremos, né? Sim. Será que nós vamos ser aqueles professores ativos? Então, isso não é só na vida dos professores, é tudo. Então, a gente está começando a perguntar... Qual que é o sentido da minha vida nessa sociedade que está se desenhando, né? Que já está claro, por exemplo, o quanto nós temos que lutar por esse desempenho, por isso. No curso de psicologia, especificamente, eu tenho notado uma coisa, eu tenho falado isso em sala de aula, principalmente no início do semestre. A psicologia, e eu acredito que talvez a enfermagem também, são profissões do silêncio, da calma. Então... é aquela profissão onde a pessoa tem que treinar, aprender a ouvir, a esperar. Então, enquanto a sociedade está ali correndo, a psicologia muitas das vezes é o pé no freio. Calma, é o que agora, segura. Vamos sentar e vamos ouvir. E o que acontece muitas das vezes numa sala de aula? Não só de psicologia. Eu imagino que de enfermagem, de medicina, de engenharia, de pedagogia... é que o aluno ele chega e ele está acelerado, ele arrasta a cadeira, ele chega atrasado, ele sai mais cedo, ele está fazendo atividade de outro professor, ele está no celular, ele está conversando, ele não consegue manter o foco. Sim. Ele não consegue sentar e falar o seguinte, olha, a aula de hoje é debater esse texto aqui, o que você entendeu, o que você leu, ele não consegue fazer isso mais. Isso é um perigo, por quê? Porque nós estamos formando psicólogos que não sabem ouvir. Eles não sabem parar. Pausar, né? Nós temos, por exemplo, médicos que eles vão ter um nível de erro de prescrição de medicação e de cirurgia altíssimo. A gente vai ter problemas na enfermagem, a gente vai ter problemas em todas as profissões. Por quê? Porque é uma profissão que ela exige o intelecto, ela exige você parar, ela exige você pensar, ela exige você planejar. E na sociedade do desempenho e nessa sociedade do cansaço, você nem escuta seu corpo. Você nem escuta uma outra pessoa. Você simplesmente vai tentando executar, né? Então, por exemplo, essas ideias de inteligência artificial, eu até falo para os meus alunos assim, olha, seu cérebro vai ficar preguiçoso. Você não vai ler, você vai pegar tudo pronto, Sim. Você não vai entender a origem daquilo, você não vai entender a origem daquele cálculo, daquele diagnóstico, assim por diante. Então, isso é a característica da sociedade do cansaço. As pessoas elas não param, elas não fazem o silêncio devido, que é o fundamento daquela profissão. Então, quando eu digo assim para eles, olha, enquanto você fica no celular e um professor fica falando, você está perdendo muita coisa.
Você está perdendo a capacidade de ouvir, de sentar, de conectar. Então, o que vai ser? Você vai ser aquele psicólogo que já tem resposta pronta. Sim. Você não tem acolhida, você não vai conseguir ouvir. Você não vai conseguir fazer o vínculo. Então, o paciente ele apresentou isso, então já tem resposta pronta para aquilo. Você não sentiu a vida dele. E ele nem percebeu isso. Ele vai tentar executar e é exatamente a cara da sociedade do cansaço. Eu tenho 4 coisas para você fazer em função da sua ansiedade. Eu tenho 10 passos para a sua depressão. E é muito rápido, é muito já programado, né? Então é uma característica muito grande. As pessoas elas não conseguem mais fazer esse silêncio, sentar numa cadeira e prestar atenção. E aí, o que acontece? Onde é que está o cansaço do professor? Complementando aqui o que a professora Juliana está dizendo. O cansaço do professor é que a gente tem que ficar criando várias coisas o tempo todo, repensando várias estratégias o tempo todo para chamar a atenção desse aluno. Engajar o aluno. Como o senhor comentou, esse aluno já ele não consegue parar e prestar atenção, então a gente não consegue fazer essa conexão com o aluno. Exatamente. E qual que é a virtude desse grande professor? É aquele professor que ele quase que é um stand-up comedy. Ou ele quase que ele tem que dar um show na aula, ele tem que criar alguma coisa, ele tem que usar de metodologias ativas e no final das contas eu estou me cansando, eu estou tentando fazer de tudo para quem não quer aprender ou para quem está sob o controle de vários outros estímulos. Tem vezes que eu brinco com os alunos e falo, gente, será que se eu plantar a bananeira vocês vão olhar? Porque a gente tenta fazer tanta coisa e a gente não consegue essa conexão. E aí mora o perigo. Tem um professor que está tentando de tudo chamar a atenção dos alunos que não está entendendo a seriedade de uma profissão. Por exemplo, não está entendendo a seriedade de uma enfermagem que sustenta talvez um hospital, não está entendendo a seriedade de uma psicologia, porque às vezes ali na clínica a pessoa decide ou não viver, né? Não está entendendo a seriedade de uma doença mental, que ela não é doença mental, muitas das vezes você não faz um diagnóstico assim, igual um braço quebrado, por exemplo, você não tem um exame clínico ali que mostra, ela é comportamento, né? Demanda tempo para avaliação, né? Então, o diagnóstico de esquizofrenia você demora 6 meses, 1 ano. Então isso requer o quê? Uma paciência que esse estilo de sociedade já nos favorece mais. Perfeito. E aproveitando, né, o livro ele fala, a sociedade do cansaço gera depressivos e fracassados. Sim. Então é bem o que vocês falaram, né? E de que maneira, professor, aproveitando esse gancho que o senhor falou das doenças, da saúde mental, como é que hoje a gente vê os docentes, a gente vê essas síndromes que hoje, essas doenças que trazem, como é que isso afeta e como é que esse modelo atual da gente ter essa coisa de buscar muito o aluno, né, de tentar trazer e de mostrar o desempenho, isso tem afetado essa saúde mental, essa parte do professor? Há alguns anos atrás, não vou dizer muito tempo, uns 20, 30 anos atrás, quando você estava doente, você estava doente. Então você tinha que parar, você tinha que tomar uma medicação, fazer um tratamento. Então a doença, seja ela qual for, física, de ordem mental, digamos assim, ela é valorizada. Você tem que parar e você tem que cuidar da sua saúde. Hoje em dia, o próprio sujeito ele nega a doença que ele tem. Né? Ele fala, não estou doente, eu não posso ficar, eu não tenho tempo para isso, né? Então eu não vou me cuidar e tudo. Porque muitas das vezes há uma relutância disso, em parar e ver que realmente nós estamos ali esgotados, nosso sono não está funcionando. Uma coisa que disfarçou muito isso é o seguinte, eu vou tomar alguma medicação, eu vou regular as minhas emoções de uma outra maneira. Não que medicação seja alguma coisa ruim, mas o excesso, né? Essa questão de você medicalizar todas as suas emoções para tentar resolver, para tentar resolver e continuar ali. E o nível de frustração da sociedade do cansaço, a tolerância à frustração, na verdade, é 0. Então, meu time não pode perder, né? Meu candidato na política não pode perder, as minhas relações não podem apresentar frustração e problema. Sim. Meu trabalho tem que ser, eu tenho que desempenhar, eu tenho que chegar no nível, etc. Eu tenho que estar sempre disponível. Eu tenho que estar sempre disponível, eu tenho que estar sempre saudável. Então, um dos fenômenos da sociedade do cansaço, embora isso não tenha falado diretamente no livro, é a negação do seu estado de saúde. Você nega isso e vamos caminhando. Entende? Então, o que acontece com o professor? Você acha que uma sala de aula seria um lugar de vulnerabilidade? Por exemplo, um professor hoje, ele chega na sala de aula e diz assim, pessoal, é o seguinte, eu estou cansado, eu não dormi bem essa noite, esse semestre está muito pesado, eu queria que vocês só
fizesse aqui um debate desse livro que nós estamos aqui trabalhando, e eu queria que vocês facilitassem um pouco por causa da minha saúde. Talvez isso seja raro de acontecer. E a compreensão das pessoas é que eu não posso pagar mensalidade para estar na frente de um professor fraco, doente. E o senhor comentando, eu fico me imaginando, eu não consigo me imaginar chegando em sala de aula e falando isso. Né? Eu vou pensar, o que esses alunos vão pensar de mim? Né? O que sairá, por exemplo, de uma avaliação minha? O que esses alunos vão fazer? Porque nós estamos sendo avaliados também. Sim. O tempo todo, né? E nesse processo a gente vai ligando a si mesmos, né? Se afastando da nossa identidade, se afastando da nossa verdade, e aí vem as crises. Porque quando tudo isso passar, quem sou eu? Eu já me distanciei tanto de mim durante esse processo que eu não lembro quem eu sou de verdade. Sim. Exatamente. E o processo de educação, ele é uma relação. Ele não é, por exemplo, um monte de pessoas passivas esperando uma pessoa super eficiente levar o conhecimento para eles. Sim. E é o que geralmente acontece, né? Então, a ideia, muitas das vezes, é como que você vai colocar um aluno, por exemplo, do noturno. Ele trabalha o dia todo. Sim, aí ele chega super cansado. Naquele nível. Só que o professor também. Então, é um encontro de pessoas cansadas, né? É um encontro. Então, aí você fala assim, nós devemos repensar a educação. Nós devemos repensar a saúde do professor. O que nós devemos repensar é toda uma estrutura social. Porque se você não pensar toda essa estrutura social com alternativas de horas de trabalho, de salários, né, de o que é uma aula, o que é ensinar, né? Se a gente não repensar todos os nossos conceitos, imagina como que vai ser a geração daqui a 10, daqui a 20 anos, como é que nós vamos estar, né? E aí o medo das pessoas e o medo dos professores hoje, eu tenho notado, é o seguinte: eu aposentar, eu olhar para toda a minha trajetória como professor e pensar o seguinte: será que valeu a pena? Será que eu fiz diferença na vida de alguém? Numa sociedade que cobrava tanto desempenho e eu não conseguia ter a criatividade que eu precisava. Então, isso é uma questão a se pensar muito sério. Muito. Então, é um ponto importante, né? Até para os professores se questionarem em relação. E tem um outro pedaço, um outro trecho do livro que ele fala assim: hoje cada um carrega consigo campo de batalha, que me fez refletir muito, né? Somos ao mesmo tempo prisioneiros e vigilantes. E aí é exatamente o que nós falamos. Ainda mais com o celular, que aí a gente carrega para tudo quanto é lugar. Pessoal, até mesmo ao ir ao banheiro a gente está conectado, ao dormir a gente está conectado, e às vezes trabalhando e fazendo, e aí o que a gente tem, né, para tentar, quais são as sugestões para que a gente consiga fazer essa pausa, ter essa respiração, ter esse momento de pensar, será que valeu a pena? Será que eu vou ter que esperar chegar lá no fim, quando eu aposentar, para poder falar assim, será que valeu a pena? Será que foi certo? O que a gente pode falar sobre isso? Pode ficar à vontade, professora. Então, eu entendo que dentro desse movimento, dessa onda, a gente fica muito no automático, no fazer. A gente não para tomar consciência, para respirar e para fazer uma autoescuta. Então, da mesma forma que precisamos escutar e conectar com o outro, eu preciso escutar e conectar comigo mesmo. Porque esses sinais invisíveis, eles passam despercebidos até uma doença grave se instalar. E é interessante a negação da doença, porque mesmo adoecidos e afastados do trabalho, a gente se sente culpa por não estar trabalhando e por estar adoecido. E aí, nessa pausa obrigatória, a gente entra em contato com a gente, porque eu não estou mais me ocupando de tantas coisas, então sobra um espaço enorme para que eu me ocupe de mim mesmo. E esse lugar, para muitos, é pesado, é doloroso. Mas por quê? Porque a gente vai acumulando. Porque a gente não faz isso, né? Eu vou falar a gente de uma maneira geral. Então, eu entendo, enquanto prática, e é o que eu faço na minha rotina, é buscar momentos de pausa e de conexão comigo mesma. Através de uma respiração consciente, através de meditação,
através de perguntas que eu faço para mim mesma para que eu possa entender o que está acontecendo com o meu corpo, né? Então, é um coração acelerado, é uma apreensão no peito, é uma dor de cabeça que persiste, é uma confusão mental que eu não estou conseguindo focar ou tomar uma decisão importante. Eu preciso pausar, eu preciso sair do automático e me permitir entrar em contato comigo mesma. E para mim funciona bem entrar em contato com a minha respiração. Então, esse é o exercício que eu trago, é uma prática que eu trago para todos os professores, né? Então, de alguma forma, você se desconectar daquilo que é externo para que você se conecte com você mesmo por meio da respiração. Se for possível fechar os olhos, feche, observa a respiração e começa a se perguntar, né? O que está acontecendo comigo? Quais são os sintomas presentes? O que eu posso... o que eu posso soltar nesse momento, né? Pelo menos por hoje. A gente fica muito apegada ao fazer, ao entregar, ao produzir, mas às vezes isso não é prioridade, nem importante. Eu posso deixar isso para outro momento. Então, o que eu posso soltar? Pelo menos hoje. Então, esse exercício é importante para a gente saia do automático e volta para um estado de presença e de conexão. Então, de uma forma prática e simples, é isso que eu sugiro para a gente. Eu penso também não desistir, porque eu acredito que quem não tem a prática, o primeiro momento que você fala, não vou conseguir fazer isso, não tem paciência para isso, eu não vou conseguir. Então, eu acho que o insistir, né, que eu acho que deve ser o mais difícil. Sim. Você desistir, que você vai conseguir respirar, parar, fazer essa pausa. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o exercício com a respiração consciente, fazer isso por 2 minutos era uma eternidade. Então, para uma mente acelerada, para uma mente ansiosa, pouco tempo parece uma eternidade. E, de fato, a persistência no exercício e a insistência é extremamente importante, que você vai perceber que, treinando a sua mente para trazer foco para a sua respiração, você desenvolve um monte de campos e de células cerebrais. Então, você fortalece o seu foco, a sua atenção, a sua autoestima, o seu controle de impulsos. E se conhece, né? E entra em contato com as emoções, né? Então, anestesiar as emoções, seja qualquer recurso externo, nos afasta da habilidade de lidar com elas em momentos que a gente precisa lidar com elas, de fato, porque nem tudo precisa ser anestesiado ou medicalizado. Então, tem situações, né, vivenciais que a gente precisa, sim, encarar, estar em contato com isso. E o que muitas vezes é adoecedor é exatamente essa a nossa inabilidade de lidar com essas questões. Isso, professor. E aí, como que a gente faz para reconhecer o nosso limite? Sabe? Poder falar que eu preciso parar, que tá ruim, que eu preciso, né? E conseguir criar esse espaço interno de acolhimento, de conseguir lidar com isso. Eu sempre vou partir de um referencial histórico e social. Aí a gente vai chegar no individual e como que a gente vai lidar com isso. A professora Juliana, ela deixou bem claro alguns exercícios que nós podemos fazer, isso realmente. Agora, imagine o seguinte, o que marca o século XX? 2 grandes guerras. Então você já cria, de uma certa forma, na mentalidade social, competitividade. Eu tenho que ganhar de você. E aí, quando a gente entra no final do século XX, início do século XXI, você começa a transformar tudo em inimigo. Então, por exemplo, aquele time de futebol contra o meu, eu tenho que vencer a todo custo, nem que seja na violência. Uhum. O meu adversário político agora não debate ideias. Eu tenho que vencê-lo a todo custo, porque ele já não é mais meu adversário, ele é meu inimigo, né? Eu tenho que vencer, por exemplo, aquela marca da empresa que eu trabalho, tem que vencer aquela outra empresa que tem uma marca semelhante e um produto semelhante. Sempre a competição. Sempre a competição. Então, como a gente vem de uma sociedade que fermenta a competição o tempo todo, se você descansar, você se sente culpado, você tem que estar vencendo sempre, você tem que estar se comparando ao outro. Então, às vezes, você não faz uma viagem por fazer, você faz uma viagem porque o seu vizinho fez. Você não compra um celular porque ele tem uma utilidade, você tem que comprar um celular melhor do que o aluno que senta do seu lado, etc, etc, né?
Então, o que vai acontecendo? Você vai criando um ser humano competitivo que não consegue reconhecer isso. Ele está competindo o tempo inteiro. Então, por exemplo, olha o tanto que isso fere a masculinidade quando a mulher no casamento começa a ganhar mais do que o homem. Aí você tem a mentalidade que ele nem percebe que vem de uma sociedade competitiva. Eu não posso me diminuir, eu não posso me vulnerabilizar, né? Eu estou competindo o tempo inteiro. Então as escolas colocam lá o nível de desempenho dos alunos dessa escola. E é interessante até as clínicas de psicologia, né? Uma palavra que eu acho assim problemática para nós: captar paciente. Né? Quer dizer, parece que o paciente ele é um objeto de mercado que eu tenho que conquistar e não mais acolher quando ele tem uma necessidade de ser ouvido, de participar de sessões terapêuticas. Então, nessa mentalidade toda, o que vai acontecer? Você se perde, porque você nem vê que você está competindo. Você está competindo o tempo todo, você está desempenhando o tempo todo. Então, qual que é a ideia? A ideia é essa mesmo. Para e começa a respirar. Começa a conectar com a natureza. Comece a ter pausas cada vez mais significativas para você. Comece a entrar em contato com o nível emocional que eu chamo de respeitar os próprios sentimentos, seja eles quais forem. Comece a entender que você está vivo. E aí a gente começa a dizer o seguinte: olha, você tem que valorizar o seu momento presente, que é a única coisa que você tem. E aí o café começa a ter mais gosto. Sim. E aí a comida começa Simples. a ter... exatamente. O simples e o acessível. A comida começa a ter mais gosto. Aquele banho que você toma começa a ter mais sentido para você. A convivência com as pessoas e tudo mais. E aí a gente tem que começar sempre a se questionar qual é a sociedade que eu nasci, que eu vivo, e qual é o meu momento presente. Eu acho que é aí que começam mudanças individuais significativas. Né? Isso. Bem, gente, acabou, né? Passou tão rápido, a gente nem viu, né? Passando. Eu quero muito agradecer, assim, profundamente vocês terem vindo compartilhar, né, expertise. Eu acho que os professores que estão nos acompanhando, né, com certeza vão tirar uma lição, vão trazer. Nós esperamos com esse podcast poder trazer para vocês uma forma de respirar, de pausar, né? Já que nós falamos aqui, trouxemos como inspiração o livro, né, A Sociedade do Cansaço. Então a gente conseguir trazer isso. E a SEDOC, o podcast da SEDOC, tem outras sugestões aqui para vocês, por exemplo, do livro Pega Leve com o Davi Lago, que o próprio autor do livro participa desse podcast. Eu acho que é um complemento do que nós estamos falando aqui. Nós, professores, precisamos nos cuidar, precisamos abrir esse espaço. Então nós estamos trazendo isso para vocês, para que vocês aproveitem. Tem também o podcast Saúde Mental. Eu acho que está tudo linkado para que a gente consiga seguir as dicas, os conselhos, né, do professor Arthur, da professora Juliana. Então agradeço assim, imensamente a participação, agradeço vocês, professores. Não deixem de escutar os outros podcasts, tá? Infelizmente nós precisamos finalizar, então desejo para vocês um bom trabalho, uma boa pausa, uma boa respiração, e fiquem todos com Deus e vamos escutar os outros podcasts.